Bom, pessoal, vamos começar então com nossa revisão habitual. A gente estava falando, a gente está tentando desenvolver uma forma de ordenar, e a gente viu que para a gente fazer essa ordenação, a gente vai intercalar, a gente vai juntar as coisas de alguma forma. E para fazer junções, né, do tipo de intercalação, a gente precisa intercalação e concatenação. Por isso a gente viu concatenações, depois intercalações, né? Então a gente viu os dois processos. A gente viu cada uma delas com tamanhos, com arrays de tamanhos iguais, arrays de tamanhos diferentes, e a gente está tentando concatenar no mesmo array também, juntar tudo, intercalar no mesmo array, né? Fazer uma intercalação sem ter dois conjuntos. Na verdade, seria uma coisa simples, porque a gente lida com apontadores, com índices. E isso daí fica mais fácil para a gente poder indicar onde a gente vai estar fazendo as ligações, né? Então, quem vai ser comparado com quem, o que, que a gente vai fazer. E aí a gente chegou no momento da intercalação em um único vetor. E a gente está fazendo sempre três modelos, né? A gente faz com tipos primitivos, com arrays de tipos primitivos, arrays de strings e arrays de objetos que não são strings que a gente criou. Para tanto, a gente criou um objeto do tipo nota, que é o nosso objeto, nossa classe que vai criar aí a representação do que a gente precisa. Então, a gente está trabalhando aí com uma representação também em formato de objeto, e hoje vai ser a implementação disso daí. Para tanto, vamos rever o que a gente já fez até agora. A gente fez o seguinte, a gente começou uma intercalação em um único vetor, com elementos do tipo primitivo, só que a gente está fazendo com o mesmo tamanho. Então, a gente está fazendo a intercalação, imaginando que a gente está pegando um vetor de tamanho par e dividindo ele ao meio, né? Então, a gente fez aí um primeiro processo, aonde a gente, iniciando com o tipo primitivo double, e novamente insisto que a gente está utilizando o double simplesmente para sair um pouco dos valores int, né? Só para dar uma desmistificada, né? Mudar o padrão. E aí a gente tem aqui 8 elementos. Então, como é um tamanho par, a gente pode dividir exatamente ao meio. Então, foi exatamente isso aqui, ó. A divisão dele está aqui. São dois conjuntinhos, né? Se você pegar um array de tamanho par, você consegue ir de 0 até menor que a metade e da metade até menor que o tamanho. Então, essa é uma das possibilidades e foi o que a gente fez. Então, a gente tem um array de tamanho 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então é 0 até menor que 4. E aí a gente vai de 4, fica estranho, né? A gente vai a partir da posição 4 até menor que o tamanho, até menor que 8. Então, a partir de 4, menor que 8. Então, são essas as possibilidades, e aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Como a gente estava recebendo dois arrays, a gente modificou para trabalhar apenas com um e ter os apontadores. A gente viu que a gente tem 4 referências, né? É o 0, e o 4 é a referência do primeiro array, o array que, se a gente deitar, né, ele está vertical, se a gente deitar, tem um lado que fica à esquerda, um lado que fica à direita, e aí a gente pode trabalhar com isso daí, né? Então, a gente pega as posições iniciais da esquerda, então a gente vai trabalhar com a referência 0 até 3, só que aí a gente viu assim, eu não trabalho com a última, né? Eu trabalho menor que a depois da última. Depois da última é 4, então a gente vai trabalhar com o 0, menor que o 4. E aí a gente vai pegar uma segunda referência que começa na posição 4 e vai até menor igual a 7, ou melhor, né? Menor igual menor que 8, que é o tamanho do nosso array. Então a gente vai pegar agora, a partir de 4, menor que 8. Então a gente vai ter esse conjunto, 0 e 4 e 8. Se você prestar bem atenção, a gente tem aí um ponto em comum, que é esse daqui, é o 4. O 4 ele vai ser a posição menor do lado da esquerda e vai ser a posição inicial do lado da direita. Dessa forma, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar três referências. O 0, que é o início. Aqui a gente vai pegar o ponto do meio, que é o 4, nesse caso aqui de um array de tamanho 8. E esse aqui é o término, o tamanho máximo dele, né? Que é 8. Então, beleza, a gente vai trabalhar com essas três referências. E aí a gente montou lá as nossas três referências. O início, o meio e o término. E aí a gente colocou os valores. A gente vai começar na posição 0, vai até menor que 4. Depois, o segundo começa na posição 4 e vai menor que o tamanho, ou seja, menor que 8.
E aí a gente consegue fazer esse passeio por um array de forma fracionada. A gente consegue tratar ele em duas partes, né? Manipular ele separado. E isso daí foi o nosso ponto inicial. A gente fez uma função de junção e a gente mudou o nome dela para intercala, porque a função dela é intercalar, né? E aí ela está aqui desenhada para a gente. A nossa função de intercalação de mesmo tamanho, né, dentro de trechos de mesmo tamanho, né, a gente colocou então que a gente vai ter que ter um apontador para o nosso tamanho total. Então, quando eu passo aqui um array e eu passo os limites dele, né, o limite inferior e o limite superior, eu digo de onde até onde, né? Então eu pego isso daí para mim na minha cabeça virtualmente vira um array. Mesmo que eu tenha mais elementos para a esquerda e mais elementos para a direita, eu só estou lidando com aquela faixa de valores, que é o que nos interessa nesse momento. Então, com base nisso daí, eu tenho um apontador para esse array de resultado aqui, esse trecho que a gente está avaliando. E eu tenho um apontador que vai lidar com o trecho da esquerda e um outro apontador que vai lidar com o trecho da direita. São os três apontadores que a gente tem. Sabemos que, na verdade, a gente está lidando com um array só, né? Que é o array de notas. A gente criou um segundo array, que é o que vai receber. Ainda assim, a gente está vendo nota e jogando no resultado, tá fazendo dessa forma. E depois a gente pega o resultado e volta para dentro do próprio array de notas, né? E aí a gente está fazendo um teste. Como a gente modificou algumas coisas, né? A gente está lidando com duas condições limitantes na nossa varredura dos dois trechos. A gente tem que sempre pensar da seguinte forma: eu tenho que ir da posição que está aqui sendo controlada, a posição atual da esquerda, até o limite dela. O limite dela é a metade do array, né? O meio dele. E eu tenho que controlar também a posição da direita para que ela vá até a posição limitante dela. A posição limitante dela é o término, é o tamanho do array, no nosso caso aqui, porque a gente está passando ele todo. Mas não há necessidade, a gente pode passar um trecho menor. Aí o que, que a gente fez? A gente compara, a partir desse momento, a gente pode comparar o elemento que está sendo apontado na esquerda com o elemento que está sendo apontado na direita. Eu tenho os dois sendo apontados, eu posso comparar. A partir do momento que eu comparo, eu posso ver como que eu vou fazer essa comparação, o que, que eu quero dessa comparação. No nosso objetivo é colocar em ordem crescente, né? Então eu comparo esse cara, se o da esquerda for menor, eu troco ele com o da direita. Eu pego o da esquerda quando é menor, ou eu pego o da direita quando o da direita é menor. Então, é essa a ideia. Então, o elemento da esquerda sendo menor, ele vai ser jogado no array de resultado. Se o da direita for menor, é ele quem será, olha lá, é ele, opa, aqui embaixo é ele quem será adicionado no nosso resultado. Independente, quem for adicionado, o seu apontador, o seu flag, o seu índice vai ser incrementado. E ao final, a gente também incrementa o do resultado. Então, o resultado também anda. Então a gente faz isso daí. Esse trecho daqui é bem interessante, funciona muito bem, e a gente está fazendo aqui a nossa jogadinha e vai funcionar. E aí, caso a gente tenha elementos sobrando de um dos lados, a gente vai pegar em um dos trechos de comparação, não que seja de tamanho diferente para ser comparado, mas isso daqui é caso os valores comparados, né, fiquem sobrando em um dos lados, né? A gente vai ter aqui um trechinho que vai pegar esses valores que estão sobrando e concatenar. Então, o que está sendo feito aqui é literalmente até esse trecho, então, só tirar um pouquinho aqui o zoom, né? Esse trecho de código daqui, esse daqui, que está dentro do while, esse cara daqui, né? Pegar ele todo, ele começa aqui na chave, né? Então, esse trecho de código daqui, ele é a intercalação de tamanhos iguais. Então, aqui a gente está intercalando tamanhos iguais. Porém,
O que está acontecendo aqui? Ele é um pouco diferente porque a gente está fazendo não uma intercalação cega, né? Onde a gente pega o primeiro do primeiro array e coloca na primeira posição do resultante. O primeiro do segundo array na segunda posição do resultante e a gente vai intercalando um após o outro em ordem, né? A gente não está fazendo isso. A gente pega o primeiro de cada um e compara. Quem é o menor? O menor é colocado no resultante. Esse cara daqui de baixo, ele ainda não andou, o primeiro ainda está lá. O outro já vai fazer a comparação com o segundo. E a gente vai fazer esse processo daí. É uma intercalação um pouco mais inteligente, é onde ela tem esse esquema de comparar, que é esse if nosso daqui, né? Esse if é que faz a diferença, ele que faz a comparação. Se eu não tivesse ele, seria pegar um de cada um e estaria resolvido, né? Essa seria a ideia. E aí, o nosso final do array vai ficar faltando ainda o que for diferente. E aí a gente faz esse processo aqui de concatenar. Aí a gente vai concatenar o lado da esquerda e concatenar o lado da direita. Por que que eu concateno os dois lados? Porque eu não sei de qual que vai sobrar, porque eu não sei os valores dos elementos. E como isso daí pode ser dinâmico, a gente pode ter variações, pode ser que sobre da esquerda, e pode ser que sobe da direita. Eu não tenho certeza, já que eu não tenho certeza, eu vou fazer esses whiles aqui. Lembrando que, como isso aqui é condicional, então é um enquanto, né? Se essa condição daqui já estiver no limite dela, ele não vai fazer esse trecho, ele vai pular. Então ele só vai fazer esse while ou esse while, ele não faz os dois. Por uma questão da estrutura do nosso código, ou ele faz um ou ele faz o outro. Então é bem interessante que a gente sabe que ele vai concatenar somente com quem está sobrando, né? Ele não vai fazer diferente isso daí. E ao final a gente colocou um laço for. E esse laço for daqui foi justamente para a gente poder fazer com que esse trecho que a gente intercalou e depois concatenou ordenando, que ele seja devolvido ao array de notas, porque a gente está jogando tudo num array temporário, que é o nosso resultado. E ele ficou no resultado, para mim não vai fazer efeito. Eu tenho que jogar ele de volta para notas. E aí foi o que a gente fez. A gente jogou ele de volta para notas. Esse daí é o nosso método de intercalação ordenado. Então a gente consegue pegar trechos ordenados, intercalar e a gente tem tudo ordenado. Então é uma coisa bem interessante, porque a partir desse momento a gente está lidando com trechos ordenados, né? Esses trechos ordenados, se a gente intercalar, eles vão ficar organizados em um único conjunto. A gente pega dois conjuntos ordenados, a gente intercala eles e a nossa intercalação, ela é inteligente, ela vai colocar lá os elementos nas posições devidas. Colocou nas posições devidas, perfeito, ficou tudo arrumadinho. Esse daí é o objetivo dessa intercalação. E aí a gente fez a mesma coisa com tamanhos diferentes. Até agora a gente estava lidando com um array que era de tamanho par. Então a gente tinha dois trechos exatamente de mesmo tamanho, né? Só para a gente rever aqui. Dois trechos de mesmo tamanho. Então a gente tinha dois trechos aqui, esse daqui e esse outro, né? São os dois trechinhos ordenados. E a gente intercalou esses trechos ordenados e no final a gente obteve aqui, né, o resultado tudo ordenado. A gente fez uma intercalação inteligente e no final a gente juntou eles, fez uma junção deles e eles ficaram ordenados. Então, juntar trechos ordenados, mantendo a ordenação final. Então, a gente conseguiu fazer isso daí. Quando é tamanho diferente? Quando é tamanho diferente, a gente começou a prestar atenção nisso daí e viu que quando é tamanho diferente, o que acontece? A gente tem, na verdade, não mais o meio, mas a gente tem um ponto qualquer que pode quebrar, porque eu tenho um trecho, aí ele vai quebrar no próximo elemento e do próximo elemento até o final. Então eu posso ter um trecho pequeno desse lado e um trecho grande desse lado, ou o inverso. Eu posso ter um trecho grande aqui e um trecho pequeno aqui. Ou ainda, eu posso ter dois trechos de mesmo tamanho. Não importa. Agora, quando a gente está falando aqui de tamanhos diferentes, eu acho até que eu coloco os tamanhos diferentes para você saber que não é o padrão do igual, né? Mas é de qualquer tamanho. A gente consegue ordenar coisas de tamanho iguais, então trechos de tamanhos iguais, trechos de tamanhos diferentes, e aí, ou seja, a gente consegue ordenar trechos de quaisquer tamanhos. Então, não importa se o primeiro é menor e o segundo é maior, se os dois são iguais, ou se o primeiro é maior e o segundo é menor.
qualquer tamanho de trecho, a gente consegue fazer a ordenação. E essa é a ideia, né? A gente conseguir ordenar isso daí de qualquer forma. Vamos dar uma olhada se teve alguma modificação significativa. A única modificação significativa foi que eu troquei o nome de meio para quebra, porque eu acho que é onde quebra o nosso array, que é um só, a gente quebra ele em dois, né? Então, o ponto que a gente quebra ele é muito importante. Esse ponto não é mais o meio do array, é um ponto aleatório, né? Aonde tem um trecho ordenado, ele achou um trecho ordenado, ele vai fazer a junção com outro trecho. Então, isso daí é muito interessante, por quê? Como eu acho que o nome faz muita diferença para a gente mudar de meio para quebra, eu começo a ter noção que não é no meio que ele vai quebrar o meu array, ele vai quebrar onde eu mandar. Então eu falo para ele, quebra aí na terceira posição. Ele quebra na terceira posição. Quebra na do 145ª. Vai lá quebrar na do 145ª. Não importa, é aonde ele quebra. Então, aonde a gente vai pegar e dividir o nosso array em duas partes. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui dois conjuntos, né? A gente tem um ponto de quebra, não é mais o meio necessariamente. Pode ser? Pode, porque a gente consegue fazer de tamanhos iguais, de trechos de tamanhos iguais, mas pode não ser. Então, por isso, um ponto de quebra. Mudei somente o nome da variável, então, que a gente está utilizando. Aqui agora, estou chamando de quebra, não é mais meio, e eu alterei aqui, né? Então, a gente tem agora aqui quebra e quebra. E a gente vai fazer os testes baseados na quebra, não mais no meio. Mas é exatamente o mesmo código do outro. Por incrível que pareça, a nossa intercalação que a gente fez aqui de tamanhos iguais, ela acabou resultando num algoritmo que funciona para tamanhos quaisquer, tamanhos diferentes, né? Então, isso daqui já resolve bastante. Então, tá lá bonitinho o nosso array, a gente fez o teste, a gente viu que ficou aqui um trecho de 4 elementos e depois um trecho de 5 elementos, e ele consegue intercalar isso daqui numa boa, deixando ainda ordenado, não importa o tamanho. Então, ficou bacana que a gente viu isso daí funcionando. E aí, após essa ideia, o que aconteceu? A gente olhou e falou assim, bem, eu consigo mudar isso daqui para um array não mais de tipo primitivo. A gente está lidando aqui com double. Não mais com double, mas eu poderia trabalhar com um tipo referência, né? Um tipo qualquer que fosse referência. Aí a gente foi e tratou isso daí em cima da string. Então a gente lidou agora com arrays de string. Nosso array de string também, ele é de tamanho 8, a gente tem dois trechos que estão ordenados, né? Deixei aqui só para lembrar em minúsculo a primeira parte, em maiúsculo a segunda. E aí a gente pode ordenar. Esse cara a gente ainda está lidando com tamanhos de com trechos de tamanhos iguais. A gente sabe que o resultado vai ser exatamente o mesmo da utilização de tamanhos diferentes. Então, só para a gente ver aqui, vamos ver aqui vetores de tamanho. Não, esse cara aqui. Esse cara aqui, se eu colocar mais elementos, ele vai funcionar. A única coisa que vai mudar é isso daqui. Nossa comparação. Quando eu estou lidando com arrays do tipo string, a única coisa que vai mudar é a nossa forma de comparação. No nosso caso, a gente quer comparar independente de maiúsculos e minúsculos. Já que eu quero comparar independente de maiúsculos e minúsculos, eu vou utilizar não somente o método de comparação compareTo. Estou utilizando o método de comparação compareTo ignore case. Então, ele está comparando os dois lados, as duas strings, ignorando o tamanho da letra, se é maiúsculo ou se é minúsculo. O compareTo, não importa se o ignore case ou não, ele tem a seguinte característica. Se são iguais, ele retorna 0. Se esse lado daqui, da esquerda, for menor, em formato lexicográfico, né? Se ele tiver antes, né? Se for uma letra menor do que o outro, se for uma string que deveria vir na frente da outra string, ele retorna um valor negativo. Note, não é -1, é um valor negativo. E se o lado da direita, que está sendo comparado, for o lado menor, ele vai fazer com que retorne um valor positivo. Não necessariamente é 1, é um valor positivo. Então, é valor negativo para caso esse daqui seja menor.
Se ambos forem iguais, é 0. Se esse lado daqui for maior, é positivo. Se esse lado aqui for o menor, é positivo. Então, a gente tem essa característica que acontece aqui, tá bom? Então, só para lembrar esse detalhe que nós temos. É essa a ideia. Vamos ver agora o que acontece aqui na nossa execução. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui o de tamanhos diferentes, né? Então, vamos ver a execução desse código. Agora, de tamanhos diferentes, então, eu tenho 6 elementos no primeiro trecho, ordenados, e no segundo trecho eu tenho mais 4 elementos ordenados. No total, são 10 elementos. Eles não estão quebrando no meio, eles têm um ponto de quebra um pouquinho mais para o lado da direita, né? Então, a esquerda é maior. E eu quero ver como que fica essa ordenação. Então, vamos executar e vamos ver aqui. Olha lá que legal. Agora você tem isso aí. Vamos dar uma olhadinha lá nas comparações. Note que, nesse momento daqui, a gente tem a comparação de letras que começam com A. Então, ficou abacate, alicate. Depois, banana, caqui, chave de roda. Damasco, jaca, martelo, prego, uva. Ele fez bonitinho a comparação. Então, ele comparou, independente do case da palavra. E aí, a gente está vendo agora que ele vai comparar abacate com alicate. Então, é AB e o outro é AL. Então, o AB vem antes. Se vem antes, ele vai escolher o que tem a letra minúscula aqui, o abacate. Depois, ele compara banana com alicate. Então, banana comparado com alicate, ele vai selecionar o alicate. Banana comparado com chave de roda, ele seleciona banana. Caqui com chave de roda, ele seleciona o caqui com LCA. Damasco com chave, então a chave é escolhido. Damasco, martelo, o damasco é escolhido. E aí a gente vai fazendo até o final, aonde ele vai comparar a uva com o prego e ele vai pegar e escolher o prego. Ainda faltou a uva, então a concatenação ocorre aqui, né? A gente pega esse trecho final e concatena. É isso daí que a gente está fazendo. Esse algoritmo funcionou muito bem, esse era o objetivo, né? Ele conseguir fazer esse processo. E aí, o que acontece agora? A partir desse momento, a gente olha para ele e fala assim: bem, a gente entendeu que dá para fazer isso aqui numa boa. Eu acho que ficou bem tranquilo, né? A gente tem uma classe chamada notas, nota, que representam as notas dos nossos alunos, aonde a gente tem o nome e o valor da nota que é atribuído a uma prova qualquer. E aí a gente está fazendo essa coleção de notas, né? E aí? E se eu quisesse agora pegar e trabalhar da seguinte forma? Imagina o seguinte, né? Eu tenho agora essa estrutura de ordenação e eu quero ordenar agora não mais strings, mas eu quero ordenar um objeto que a gente vai criar a partir de nota. É possível? Vamos ver aqui que é possível. Então, a gente vai pegar esse cara daqui. Cadê esse aqui? Não, esse aqui vem para cá. Não é o anterior. A gente vai pegar esse cara daqui, que a gente está fazendo a intercalação de strings de mesmo tamanho, e a gente vai modificar ele para que... Melhor, vou pegar o de double lá, o primeiro. Doubles de mesmo tamanho, né? Em trechos de mesmo tamanho, e a gente vai modificar para que ele possa fazer com notas. É esse o objetivo. Então, esse cara daqui vai ser transformado agora para que a gente possa lidar com a intercalação em um único array, né, de objetos. Só que a gente vai pegar trechos de mesmo tamanho. Vamos fazer isso daqui, então. Então, essa intercalação, olha só que legal que ela vai ficar. Então, vou simplesmente dar um arquivo salvar como. Vamos pegar esse cara agora e vamos mudar aqui. Não são mais primitivos, são objetos. Então, a gente está fazendo aí intercalação de dois trechos de mesmo tamanho de objetos. Maravilha. Atualizando aqui o nome. E agora a gente vai pegar, deixa eu fechar o que não me interessa mais, o de string a gente não precisa, string também não precisa, esse aqui só para a gente poder pegar
as notas. Isso aqui. Agora não é mais notas do Zezé, são notas apenas, né? E também não é notas do Didi, são apenas notas. Agora tá aí a nossa jogada. Eu acho que eu apaguei um a mais aqui. Apaguei um a mais. Agora, olha lá que bonitinho, a gente tem dois trechos de notas. Eu vou ordenar essas notas daqui, vou deixar elas organizadas e vou deixar esse trecho também de notas organizadas, que é o nosso objetivo, né? Então, vou colocar esses dois trechos de notas organizados aqui. Então, aqui é o 2.5, 4.2, 7.5, 9.5. E o outro trecho é o 2.9, 5.9, 6.2 e 8.1. Tá aí, os dois trechos estão ordenados, essa é a ideia. A gente tem aqui, então, que esse cara é a posição 0, a gente vai ter aqui até a posição 3, é o primeiro trecho, aqui é a posição 4, aqui é a posição 7, e aqui é o tamanho 8. Só para a gente ver que a gente tem dois trechos de mesmo tamanho, dois trechos de 4 elementos, totalizando 8, e esses dois trechinhos estão ordenados, né? Então, eu consigo intercalar esse cara, esse é o objetivo, eu quero conseguir intercalar esse cara daqui, de tal forma que, no final, fique tudo organizado. Então, essa é a grande pegada, a grande sacada. Tá aí. Só para alimentar o meu toque de forma correta, deixar eu satisfeito. Agora vamos corrigir, né? Então a gente tem agora aonde é double, a gente vai substituir por nota. Vamos ver, vamos compilar e ver se tem mais algum que ficou para trás. Tem aqui a comparação. Beleza. A comparação, lembrando novamente, a gente está tentando comparar dois objetos. Eu não consigo fazer a comparação direta de dois objetos, né? Eu consigo, através da implementação do equals, verificar se são iguais. Não se um é menor ou se o outro é maior. Dessa forma daqui, para que a gente possa descobrir quem que é o menor, quem que é o maior, eu tenho que fazer a comparação de alguma coisa. Então, eu tomei como objetivo fazer uma montagem da menor nota para a maior nota, logo, a gente vai pegar o valor da nota aqui e fazer a comparação. Get valor. Então, a gente vai fazer a comparação dos tamanhos, né, das notas, do valor das notas. E aí, agora, belezinha, a gente já ficou joia. Esse cara aqui também precisa ser corrigido. Faltou aqui ser nota. Pronto e feito. Isso. O que temos? Ah, tá. A declaração dele não está certa. A declaração dele aqui é nota. Nota. Legal, agora corrigido. Corrigimos então todos os pontos, né? Todos eles estão corrigidinhos, bonitinhos, e vamos ver na execução. Ele tem que ter o mesmo comportamento, né? Porque aqui eu criei objetos, mas eu estou utilizando o trechos o trecho de pontos flutuantes, né? A nota, o valor da nota para ser o ponto de comparação. Se tudo for bonito, correto, a gente vai ter tudo organizado. Vamos ver aqui a execução. Olá, a gente ficou 2.5, então 2.5, 2.9, 4.2, 5.9, 6.2,
75, 81 e 95. Beleza, está saindo tudo ordenadinho. Então, ficou bem bacana, a gente conseguiu fazer a ordenação com trechos de mesmo tamanho. Isso daí ficou bem legal, bem bacana. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora, vamos analisar o que a gente precisa fazer para transformar agora em trechos de tamanhos quaisquer, né? Para fazer com trechos de qualquer tamanho essa ordenação. Desde que eu tenha um trecho ordenado e um outro trecho ordenado, independente do tamanho de cada um deles, conseguir essa ordenação. Então, vamos fazer isso daqui. Eu acho que a única modificação que a gente tem significativa é que a gente mudou o nome de e-mail para quebra, né? Então, vou fazer isso daqui. Arquivo, salvar como, e esse cara agora é de tamanhos diferentes. Foi esse aí o nome que a gente deu, né? Salvou, atualizou, atualizou. Agora vamos ver aqui os elementos. A gente tem mais alguns elementos, né? Então eu vou adicionar mais esses elementos aqui ao final. Perdão. Agora que eu adicionei esses daqui ao final, eu vou fazer o seguinte: eu vou ordenar tudo que está aqui em maiúsculo, vou colocar em ordem para que a gente possa ter o tamanho correto. Então, tinha 8, adicionei mais 3, a gente ficou com um tamanho total de 11, né? Então, está aqui. Ficou com um tamanho total de 11. O ponto de quebra dele aqui vai ser o ponto de quebra vai continuar sendo ali no 4, tá certo? Então a gente vai quebrar no 4. Vamos só ordenar as notas então. A gente ficou com outro 2.9 aqui, 5.9 para lá. Então a gente tem um 3.7. Depois a gente tem o 5.9. Dois nove, 2.9. Vou só trocar esse cara aqui, colocar 2.1, só para ele entrar lá na frente também. Então, só para a gente ter valores aí: 2.1, 2.9, 3.7, 5.9, 6.0, 6.2 e 8.1. Então, a gente tem aí esses valores agora. Nosso ponto de quebra continua sendo 4, então tá tudo certo. A gente tem agora aqui, que não é mais meio, né? Aonde era meio, a gente substituiu por quebra. Só isso daí, só para a gente ter um nome mais significativo. Acho que agora tá certo, vamos ver. Ele vai quebrar no 4, então isso daqui a gente tem, na verdade, dois trechos. Eu vou só colocar aqui as notas que são do segundo trecho, né? Então aqui é 2.1, 2.9, 3.7, 5.9, 6.0, 6.2 e 8.1. E aí aqui a gente tem 8, 9, 10. São essas as posições. Então, só vou copiar esse trechinho final aqui, que é o que vai vir para cá, só para a gente deixar bonitinho. Tá, Ctrl Z.
Eu vou só copiar também a numeração. Então, só para a gente ver, são esses dois trechos. A gente tem o lado da esquerda e o lado da direita, né? Então, beleza. Agora, o resultado intercalado disso daqui, né? Como que vai ficar isso daqui ordenado? A gente tem lá os valores 2.1, 2.5, 2.1, 2.5, 2.9, depois 2.1, 2.5, 2.9, 3.7, 3.7, depois a gente tem o 4.2, 4.2, depois a gente tem o 5.9, 5.9, a gente vai ter o 6.0, 6.0, 6.2, depois 7.5, 8.1 e 9.5. Tá aí. O nosso array ordenado, então, tem que ficar nesse formato. É esse daí o nosso objetivo agora. Vamos ver se isso daqui vai se cumprir, né? Compilando, executando. Aqui tem todas as trocas que foram feitas, né? Os testes que foram realizados. E vamos ver aqui, né? Olha lá. Agora, observando, a gente ficou com tudo ordenado, ó, 2.1, 2.5, 2.9, 3.7, 4.2, 5.9, 6.0, 6.2, 7.5, 8.1 e 9.5. Então, quer dizer que o nosso esquema de ordenação também está funcionando se a gente lidar com objetos. Então, ficou bem bacana, a gente está conseguindo fazer esse esquema funcionar muito bem, né? Só uma correção que eu quero fazer aqui. Classe notas. Não é essa. Isso aqui é para a gente ver depois. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que 9. Acho que é isso. Só para deixar ordenado aqui de forma a ficar bonitinho. Aí, ó. Agora ficou tudo alinhadinho. Era só para ficar tudo alinhado. Então, tá aí. A gente conseguiu, então, fazer as nossas ordenações com objetos. Então, a gente consegue fazer esse cálculo, esse teste e essa performance de ordenar fica bem bacana. Agora que eu fiz isso daqui, eu acho que já está num momento interessante. A gente pode começar a fazer algumas brincadeiras em cima disso daqui. Eu acho que fica bem interessante essas possibilidades, né? Então, acho que a gente pode começar a brincar com esses caras daqui e a gente vai vendo o que a gente pode fazer, né? Vamos ver o que é possível fazer com esse esquema de ordenação. Para que a gente possa ficar tranquilo, manipular de forma sossegada, eu vou salvar como, para não mexer nesse aqui, deixar isso aqui como fonte de estudo, né? Eu vou chamar esse cara aqui de ordena. Então, uma ordenação qualquer, né? Então, é o nossa classe de ordenação. Então, criei aqui uma classe de ordenação. Esse cara daqui, a função dele é ordenar, então ele está ordenando através desse esquema de juntar dois grupos, né? Perfeito. Vamos ver se agora isso daqui fica interessante. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, eu vou voltar com a ideia de ter tamanhos iguais, só para ficar mais simples por enquanto. Então, vou apagar isso daqui. Ficaram tamanhos iguais. Então, esse cara aqui agora é o 7 e esse cara aqui é o 8. Só para ter dois trechinhos iguais. Então, isso daqui foi apagado, né? Ele vai
Até lá, tamanho 8. Mesma coisa, tamanho 8, só que ele vem até aqui. Tirei esses 3 elementos. Só para a gente ver isso daqui funcionando. Agora eu tenho que tirar quem, né? Putz, grila. O 29, o 3759. 29, 37, o 59. Aí, agora ficou certo. Os mesmos valores. 59? Não, 59 não. Eita, lerdo. Apaguei, eu não vi. Ah, que zoeira. Deixa eu ver quais que eu apaguei. 66281. Então, esse aqui eu posso apagar isso daqui, né? Agora, deixa eu apagar aqui o 6, 6281. Aí. Agora ficou certo. Então, vamos pegar, limpar esses caras daqui. Aí a gente vai corrigir esse cara para 7 e esse para 8. Beleza. Ficou certinho agora. Então aqui nós temos o esquema se a gente quebrasse nesse trecho ordenado, né? Perfeito. O problema todo começa no momento que eu não tenho trechos ordenados. Quando eu não tenho trechos ordenados, isso daí zoa o barraco de uma forma absurda, né? Eu vou colocar aqui, ó. 2, aqui 2 vai se transformar no 9. Esse cara aqui vai ser 2. Esse cara daqui, 9, 5, 9, 2, 9. Tem tudo bagunçado. Se eu não tiver os meus trechos ordenados, dá uma dor de cabeça do tamanho do mundo, né? Porque aí ficou zoado. Vamos ver o que acontece aqui. Compilei, executei e olha lá. Ficou zoadaço, continua zoadaço, muito zoado. Ele não conseguiu ordenar. E aí é um problema, porque ele não consegue ordenar os valores quando eles já não estão ordenados. Os trechos ordenados ele não consegue realizar. E isso daí é um ponto muito complicado para a gente. A gente tem que pensar agora como que a gente pode lidar quando a gente não tem os trechos ordenados, porque você acha que sempre vai vir os trechos tudo ordenadinhos? Olha, você tem 2 trechos, de tanto a tanto ordenado e de tanto a tanto ordenado. Junta isso ordenando. Fácil. Mas não é assim, né? Infelizmente não é. Como não é, a gente vai olhar isso daqui um pouquinho. Vamos observar esse trecho de código daqui, né? E vamos ver. Olha só. Vamos dar uma olhada nesse cara daqui. Ele está todo bagunçado e a gente não conseguiu nenhum resultado muito plausível. Então vamos dar uma observada primeiro. Então vamos olhar os valores. Observem os valores que estão desse lado daqui, que é o original, e depois aqui na console, o lado que foi ordenado, né? Vamos ver o que está acontecendo aí. Conseguiram ver a diferença, o que está acontecendo? Ele faz sim uma ordenação, né? Mas ele não faz a melhor coisa possível, ele se perde. Nota que ao começar a comparação do 9.5 com o 5.9, ele pega o 5.9, legal, ele conseguiu ordenar isso daqui. Então, observe aqui, ó, na hora que ele fez a comparação, deu certo, ele pegou o menor. Quando ele comparou o outro, ele também pegou. Quando comparou, ele também pegou o menor. Então, quer dizer que
de certa forma, ele está fazendo alguma coisa. Não quer dizer que está certo, mas ele está fazendo alguma coisa. Não ficou ainda o ideal, mas está acontecendo algum processo aqui, e esse processo está interessante para a gente, que ele está ordenando de alguma forma possível, né? Vou só para fazer um teste, eu vou colocar aqui 1.9, só para ver se esse cara aqui, o que que acontece. Coloquei 1.9, diminui mais ainda. Olha lá, você vê que ele consegue, olha lá, aquele 1.9 foi lá para frente. Ele está fazendo alguma ordenação, mas ele não está sendo hábil o suficiente para corrigir isso daqui, né? Então, só para a gente ver, eu vou apagar esse trechinho daqui e vamos começar a escrever essas notas daqui do jeito que elas estão. Então, aqui eu tenho o 9.5, aqui eu tenho o 4.2, 7.5, aqui eu tenho o 2.5. Depois eu tenho o 5.9, depois eu tenho o 1.9, 3.7 e 2.9. Tá lá. Minhas notas estão aqui dispostas. Beleza. Difícil, né? Eu não quero, eu tenho certeza que o código tá bom, ele tá fazendo o que ele se propõe fazer, que é intercalar colocando na ordem correta. Mas ele não tá bom o suficiente, será? Não sei, vamos ver se a gente consegue fazer alguns ajustes. O que eu estou fazendo aqui? A gente está quebrando ele na metade, né? Então a gente está pegando um array da esquerda e um array da direita. É isso daí que está fazendo. Então vamos começar a reconstruir isso daqui. Então eu vou pegar esse trecho daqui e vou reconstruir. Primeiro isso daqui, né? Vou colocar aqui só para a gente ter referência. Olha lá. Bem, a gente tem isso daqui acontecendo. Eu quero pegar desse ponto para lá, então aqui. E isso daqui a gente não está lidando. A gente está lidando com um pseudo-array, né? Que é esse trecho daqui. E a mesma coisa está acontecendo desse lado. Então, desse lado daqui, a gente está lidando com um pseudo-array. Então, um array fictício, né? Então, isso daqui a gente tem dessa forma. Tá aí. Que coisa estranha, né? Bem, eu tentei ordenar ele completo e não deu certo, intercalar ele todo e não deu certo. Então eu vou colocar aqui, ó, só um comentário. Esse cara aqui, infelizmente, não deu. Então, comentei. Mas e se eu fizesse intercalação desses dois trechinhos? Se eu tentasse pegar esse cara daqui e esse outro trecho daqui, pegar esses dois trechos, será que eu conseguiria fazer isso e isso? Agora eu vou trocar aqui, a gente vai de 0 até 4. Então, ele vai de 0 até 4. Então, aqui é o meu limite superior, de 0 a 4. Só que a gente vai quebrar no meio dele. O meio dele está aqui, né? Então, pega o 2 aqui. Então, só para mais organizadinho. Então, é o início, aonde ele vai quebrar e até onde que ele vai. Então, é essa a ideia. E agora eu posso pegar um segundo trecho, eu vou pegar esse segundo trecho aqui, eu quero ver se fazendo essas duas intercalações separadas se funcionaria. Agora ele vai começar na minha quebra, que é 4, né? Então ele vai começar aqui com o valor 4, ele vai quebrar na metade disso daqui, então são 4, a metade para cá, ele pega esse daqui, 6, então aqui é 6, vai ser 6, e ele vai até o tamanho, né? Eu não vou colocar notas.length, eu vou colocar o tamanho dele real, 8. Então vai ser isso daqui, só para a gente ver numericamente o que está acontecendo, né? Então vamos ver. Vamos ver o que, que acontece se eu fizer dessa forma. Vamos compilar. Bom, vamos rodar. E aí a gente estourou em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Começando na posição 4 e até a posição 6. Ele estourou.
Vamos ver de novo. Onde que deu erro, né? Ele está falando ali que teve um null em algum lugar. Bom, ele está gerando null. Vamos ver aonde ele gerou null. Vou comentar esse de cima e vamos ver. Compilo isso daqui, rodo, e gerou um monte de nulos, né? E aí, por que que ele está gerando nulos? Bom, se eu tentar fazer uma pequena parte do meu array, ele está dando errado esse negócio aqui. Ele não está fazendo de tudo, né? Temos um problema, então. Esse cara daqui não está fazendo o que deveria fazer no jeito que a gente quer. Vamos analisar o que está rolando aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que ver. Acredito eu que aqui o final deva estar com algum problema, ó, porque ele está varrendo esse cara daqui, só que está jogando na posição atual do outro, mas não é na posição atual, né? A gente sabe que o resultado tem que ser varrido completamente. Eu tenho que pegar todo ele e jogar dentro do array de notas. Só que o array de notas, ele não começa no zero, que é a posição atual aqui, né? Ele começa no início. Aqui, ó, o nosso código fala aqui, ó, ele começa no início. Então eu tenho que ter esse início deslocado. Para tanto, eu vou falar que aqui é a posição atual mais o início desse array. Vamos ver o que acontece agora. Compilei. Legal, vamos ver se agora, ao executar isso daqui, né, esse trecho, ele não vai gerar mais nulos. Vamos ver. Está compilado, então. Executando. Ele ainda continua gerando nulos. Vamos ver o que está acontecendo. Não acertou. Tem alguma coisa que a gente ainda não está fazendo certo. Eu quero saber agora, o que está acontecendo que nesse momento aqui está gerando nulos, né? Eu não estou pegando tudo, então vamos começar a analisar. Aqui, ó. Isso daqui é importante. O meu total não é o tamanho do array, porque o meu total, na verdade, é o trecho que vai do início ao término, ou seja, aonde ele começa até onde ele termina, eu conto esses elementos. Se eu pegar e substituir isso daqui por término menos início, vamos ver o que acontece. Término menos início. Beleza? Executei. Bom, mudou o erro, não está dando mais null. Ele está estourando em algum lugar. E aí vamos ver o que está acontecendo. Ele disse que foi lá na linha 99, na hora que ele está tentando intercalar. Vamos ver aqui a linha 99. Aqui, ó. Ele está dando algum problema nesse ponto. Isso daqui já tá certo. Notas mais início recebendo a posição. Olha, achei. Ele não tem que ir mais até esse cara, né? Não é até o tamanho de notas, mas é até o tamanho de resultado. Ou total, tanto faz. Oba! Agora ele apareceu. Vamos ver isso aqui direitinho? Então vamos colocar lá no início. Pedir para ele ordenar somente um trecho. Eu quero ver se ele consegue intercalar isso daqui, né? Compilando, executando. Vamos ver aqui. Eu pedi para ele intercalar. Ele conseguiu colocar o 2.5, 9, 2, 4, 2, 7, 5. Foi quase. O 9 tinha que ficar depois, né? Foi quase isso daí. Ele quase conseguiu fazer certo. Mas vamos ver se eu fizer agora os dois trechos, né? Se eu fizer essa execução, vamos ver se ele vai dar certo. Compilou, executou. Bom, olha lá que legal, já está dando uma diferença. Ele conseguiu fazer nada aqui, ficou ruim. Puxa, 5,9. Não, ele fez, ó, 3,7, melhorou. 3,7 não tá lá as mil maravilhas, não. Ele ficou meio esquisito, né? Puxa vida, ainda não tá bom. Caramba. Esse cara aqui foi o lado da esquerda, né? E esse cara aqui foi o lado da direita. Bom, eu vi que não funcionou. Então, isso daqui que a gente fez não resultou em ordenação. Então, a gente não conseguiu ordenar esse array. Sacanagem, hein?
E se esse cara daqui eu dividisse ele de novo? Então, se eu pegasse esse cara daqui e dividisse ele de novo. Agora, eu vou ter, dentro do lado da esquerda, eu vou ter essa esquerda daqui. Então, ele vai vir até esse cara, até essa metade. Esse pseudo-array aqui, né? E eu vou ter esse outro aqui. Ficou legal, hein? Isso aqui eu conseguiria ordenar. Então, aí dentro daquele lado eu vou ter direita também. Então, aqui já a gente quebrou ele na metade aqui. Então, quer dizer que se eu pegar agora e falar para ele, olha, essa intercalação que a gente fez aqui, a gente não vai fazer ela dessa forma, a gente vai quebrar ela em duas partes. Então, a gente vai pegar do 0 e a gente vai até o 2. Então, o nosso limite aqui é 2. E a gente vai quebrar ele na metade. A metade é aqui, a gente pega o que está na frente dela. Então, até 1. Beleza. A gente vai fazer esse cara. A gente vai pegar ele até a metade dele. Então, ele vai começar na posição 2, vai até a posição 4, e a gente vai pegar aqui a metade, o próximo, 3. Será que dessa forma a gente consegue organizar? Então, compilou, executou, 42952575. Tá fazendo algum sentido na minha cabeça. Deixa eu só complementar aqui o nosso desenho. E se eu pegasse esse outro trecho daqui, né? Eu vou pegar esse outro trecho e esse daqui vai ser o lado da esquerda, desse lado daqui, né? Então a gente vai pegar esse trechinho e esse trecho daqui. Se eu pegar isso daqui, né? Se eu fizer esse subtrechinho daqui. Então, nota que eu peguei esse cara e dividi. Aí, quando eu dividi, eu vim aqui e dividi a divisão novamente. Aí a gente teve, quando eu dividi esse cara, né, a gente dividiu o primeiro, ele ficou com esse trecho e com esse trecho daqui. Agora, eu peguei esse primeiro trecho, eu dividi ele de novo em duas partes, para cá e para cá. Aquele outro trecho também, dividi para cá, aí a gente pegou ele e dividiu para cá e para cá. Será que fazendo de dois em dois eu consigo, né? Então vamos ver aqui se fazendo de dois em dois vai ser possível. Então vai ser esse cara aqui, a gente quer fazer, ele vai, vamos ver aqui, do 4 até o 6, então do 4 até o 6, e ele vai quebrar na metade para cá, então 5. Então vai vir aqui 5. Agora a gente vai pegar esse de baixo, ele vai começar no 6, vai até o 8, beleza. Só que ele vai quebrar na metade, então metade desse trecho daqui vem para o próximo, 7. Para cá. Opa, eu estou fazendo 2, 2, 2 e 2. Então, eu peguei um array de 8, dividi ao meio, aí eu peguei essa metade, dividi ao meio de novo, ficou 2 e 2. E a outra metade também dividi ao meio, ficou 2 e 2. Então, eu faço 4 intercalações. Será que fazendo essas 4 intercalações aqui, a gente vai ter o resultado ordenado? Vamos ver aqui, compilou, executou, e não, a gente não tem. Olha lá, o 9 está na segunda posição. Mas eu tô vendo algo interessante. Eu tô com uma visão aqui de algo que me foi muito atrativo. Bem, e se eu pegasse agora esse cara e fizesse isso daqui? Então, eu peguei e ordenei esse trecho, e agora eu vou ordenar esse trecho. E aí eu vou ordenar esse trecho daqui e vou colocar aqui. Beleza. Agora, porque eu vi que a gente tem grupinhos de 2 ordenados, né? E se eu ordenasse isso aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, a gente conseguiu 427595. Depois ficou com 25 aqui. Um 9. É.
tá quase, não tá o ideal, né? Mas tá indo, eu acho que já tá melhor. Ah, isso aqui ele vai quebrar no 0, 1, 2. Aqui quebra no 2, perdão. Quebra no 2. Tem que quebrar aqui no 2. O 2 é o ponto de quebra. Então, aqui é o 7 o ponto de quebra. Vamos ver. Acho que é isso daí mesmo, né? A metade mais 1. Não, esse aqui é 6, tá certo. Esse aqui é 6, 6. Aqui é 2, 2. Então, 0, a quebra vai ser no 2 e o final é no 4. 4, a quebra é no 6, o final é o 8. Vamos ver. Será que isso aqui ordenando funciona? Opa, peraí. Olha, agora sim. 2, 5, 4, 2, 7, 5, 9, 5. Esse trecho está ordenado. 1, 9, 2, 9, 3, 7, 5, 9. Esse trecho também está ordenado. Peraí. Então, se esses trechos estão ordenados, eu vou pegar e executar esse cara daqui agora. Agora, eu consigo pegar e fazer com que isso daqui aconteça, né? Que ele ordene, então, todo esse trecho de código. Agora eu acho que a gente conseguiu. Olha lá. Então, se eu faço esses trechinhos, compilando, executando, 1, 9, 2, 5, 2, 9, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 7, 5, 9, 5. Badabim, a gente conseguiu ordenar. Então, meu método de ordenação funciona muito bem, que legal. A gente criou um método que ele ordena. O problema é que ele não ordena de uma vez, né? Eu não consigo fazer a ordenação se tiver bagunçado. Mas, bem, a gente sempre falou desde o início que ele é um método de ordenação para ordenar trechos que já estão em ordem. Então, a gente pega dois trechos que estão ordenados e a gente junta esses trechos, deixando eles um trecho maior ordenado. Então, legal. E pelo que a gente fez aqui, a gente montou uma árvore, né? A gente pegou e dividiu esse cara daqui. Então, a gente fez um lado da esquerda e o lado da direita aqui embaixo. Aí o lado da esquerda a gente também quebrou em esquerda e direita de novo. Então a gente fez aí uma separação bem legal. Então a gente pegou o nosso array, quebrou ele no meio. Aí essa metade daqui, a gente pegou ela e quebrou até chegar num determinado tamanho. E aí ficou bacana, olha lá. Com esse código daqui, a gente consegue fazer a ordenação. Para que isso daqui fique um pouco melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método, vou tirar esse cara daqui, e vou criar um método para a gente chamando ele de ordena. Ele vai ser público, estático, ele não vai retornar nada. A gente vai chamar ele de ordena. A gente vai ter aqui alguns parâmetros e a gente vai ter o nosso codigão aqui. Olha lá, o nosso codigão está aí. É isso que ele faz. Só que para passar isso daqui, obviamente, eu vou ter que passar notas, né? Nota, notas. Vou ter que passar isso daqui. E eu tenho que dizer para ele aonde eu começo a ordenação e aonde eu termino. Isso aí é padrãozão. Então, eu vou ter que um int início e um int término. Perfeito. E eu consigo dizer agora que esse cara daqui, o início, é esse cara aqui, é 0. Aqui é o início. O término, eu consigo dizer que é esse cara daqui. Esse ponto de quebra eu consigo falar também, porque se eu pegar 0 e 8, 0 mais 8, 0 dividido por 2, 4, daria esse valor daqui. Então, se eu colocar aqui, vou declarar aqui, ó, int quebra. E eu chamo essa quebra como sendo o início mais o término, isso daí dividido por 2. Eu preciso que seja inteiro mesmo, tá tudo certo. Opa, então quer dizer que agora eu tenho esse cara daqui também, ó. Então, beleza. Vou voltar somente para os valores para a gente conseguir ver quem está onde, né? Então, depois eu preencho de novo. Esse cara aqui é o 8. Legal. Olha só. Quem é início, né?
Esse cara daqui é início, 0 é início, é início. Aí, esse cara aqui, o término, esse daqui é término, esse daqui é término. Quem que é a quebra? Quebra é 4, né? Então, eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Esse daqui também é quebra. E esse também é quebra. E aí, agora, eu vou substituir aqui também, só para a gente ver os nomes, né? Então, início, término. Ficou mais difícil de visualizar, mas eu acho que aqui já dá para ver alguns detalhes. O que eu não tenho, né? Eu não tenho esse daqui, essa metade, esse meio desse trecho, e nem essa quebra daqui, né? Até onde ele termina. Não tem essa quebra, não tem esse término. Eu não tenho esse início, não tem essa quebra, não tem essa quebra. E a mesma coisa para o trecho de baixo. Bom, se eu chamar esse ordena daqui, então a gente não está mais intercalando, eu vou chamar isso aqui de ordena. Está ordenando. Eu estou passando aqui início e o término. É isso daí que a gente tem, né? A gente está passando aqui o início e o término. Nossa ordenação, compilando, executando, ela continua ordenando. Só que eu tenho um problema de ver códigos estranhos, né? Eu tô meio incomodado, porque não vai ser sempre isso, porque se eu mudar o tamanho, zoou, né? Eu tenho que inventar alguma coisa de tal forma que eu consiga pegar, dividir o meu array no meio, aí eu divido ele no meio, aí eu divido ele no meio, eu divido ele no meio, eu divido ele no meio, divido ele no meio, divido ele no meio, até chegar em tal tamanho que eu pegue e intercale esses dois, ou seja, ordene esses dois, e ele me devolva isso daí recursivamente. Opa! Eu falei uma palavra mágica, recursivamente. A gente poderia usar recursão. Recursão seria uma boa saída. Recursão, né? Ela trabalha com uma técnica chamada dividir e conquistar. Esse daí é o nome da técnica que a gente pode utilizar aqui. A técnica de dividir e conquistar, ela tem dois momentos. Ela tem o caso base e ela tem o caso recursivo. O caso que vai ficar voltando, né? O caso base é quando ela não faz mais as coisas. O caso recursivo é quando ela pega e faz novamente, ela chama essa solução. Então a gente tem esses dois momentos daqui, né? O caso recursivo. Então esse cara daqui, vou colocar aqui só em forma de comentário, né? A gente tem que trabalhar com ele. Então, a técnica de recursão é dada pelo dividir e conquistar. A gente tem dois casos para serem tratados. O caso base, que é quando ele para de fazer a tal da recursão, e o caso recursivo. Bem, o que é recursão, né? Recursão é quando um método chama ele mesmo, né, dentro do próprio corpo. Então, quando eu chamo a mim mesmo dentro do meu próprio corpo, isso é uma recursão. Então, se você olhar isso daqui, e você olhar assim, legal. Bem, eu peguei e poderia chamar aqui, para ele poder fazer esse trecho de dividir novamente, né? Eu poderia trocar isso daqui da seguinte forma. Eu poderia chamar esse cara através do ordena. E o ordena, eu passar o que eu preciso. O que eu preciso? Estou passando nota, estou passando as notas. Ele vai do início até a quebra. E depois a gente vai fazer esse outro trecho, que ele vai da quebra até o término. É isso aí que a gente está fazendo. A gente pegou o nosso array todo e quebrou num ponto. A gente escolheu o meio, porque
é mais fácil, a gente dividiu em 2. Se for tamanhos diferentes, também não tem problema. Então, esse aqui pode ser menor e o outro pode ser maior. Ele vai quebrar esse cara aqui, no nosso meio aqui. A gente achou um ponto de quebra. Então, a gente quebrou do início até a quebra e da quebra até o término. E a gente está, depois que ele pegou e fez isso aqui, a gente pede para ele ordenar esse cara. Será que isso aqui resolve? Vamos ver o que vai dar. Então, a gente fez uma recursão. A gente chamou esse cara que ordena dentro dele mesmo. Então, o caso recursivo aqui está ok, está funcionando. Vamos ver o que vai dar de estranho. Compilou, executou. E aí, se você olhar aqui, ó, ele está dando... Opa, olha só, isso aqui, ó, exception in thread main, Java lang stack overflow error. Ele não deu nenhum exception, ele deu um error. O que aconteceu agora foi que ele estourou a quantidade de chamadas possíveis a métodos. Dentro da Java Virtual Machine, a gente já comentou, já conversou em aula, mas ele funciona assim. Quando ele executa uma classe Java, ele pega a classe para ser executada, ela precisa ter um método main. Então, eu tenho aqui o meu sistema operacional rodando. Ele vem e coloca um main sobre o sistema operacional. A JVM vai lá e coloca o main sobre o sistema operacional. O main está ali. Legal. Agora o nosso método main. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso método main. O nosso método main, em um determinado momento, ele chamou o ordena. Então, eu tenho sistema operacional, método main, ele chamou o ordena. Então, ele está empilhando as chamadas. Só que o meu ordena, ele vem e chama o ordena de novo. O ordena, 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 chama o ordena de novo. E ele fica se chamando. Isso é recursão. Tá legal, o caso recursivo funcionou. Porém, a recursão ela precisa de um momento que ela pare de acontecer, que é o nosso caso base. E não existe esse caso base implementado por enquanto. Então, o que está acontecendo é, ele entrou num laço infinito. Literalmente, quando a gente coloca uma condição que nunca é desfeita, isso é um laço infinito. Então, essa é a grande sacada que a gente tem que pensar e trabalhar com muito carinho na nossa recursão. A nossa recursão, ela vai seguir o seguinte conceito, né? A seguinte técnica. A gente precisa chamar ela tantas vezes quantas necessárias, de tal forma que a gente consiga colocar a menor quantidade possível de elementos que a gente tenha certeza que estão ordenados. Então, os menores trechos para poder trabalhar a ordenação. Pô, isso daí eu já vi. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o nosso caso, né? Eu consigo ordenar um elemento? Eu consigo, isso daqui não dá errado, mas vale a pena eu pegar e tentar intercalar ele com ele mesmo? Eu vou comentar esse ordena, né? Só para a gente ver. Então, eu vou comentar ele, não vai ter a chamada, e eu vou fazer a chamada aqui do intercala novamente. Eu vou fazer aqui a chamada da intercalação. Agora, eu vou passar, por exemplo, eu quero pegar na posição 0, o meu limite aqui vai ser 1. E o meio, tanto faz, se for 0, se for 1, se for 0, se for 1. Nosso primeiro elemento é o 9.5. Vamos ver o que acontece, né? 9.5. Tá, e se eu virar esse cara daqui, ó? Agora eu coloquei a quebra lá pro final. Continua 9.5. Quer dizer, então, que um só é ele mesmo, não faz diferença para a gente. Então, o nosso caso base é, eu tenho que ter mais de um elemento para poder fazer esse esquema daí da intercalação. Quando eu chegar aqui para intercalar, né, eu tenho que ter mais de um elemento, porque se eu só tiver um elemento, estou chovendo no molhado. Então, eu tenho que ter pelo menos um elemento. Então, eu já descobri aqui que eu tenho que ter pelo menos um elemento. Então, vou voltar aqui ao que era. Tá aí. Essa vai ser a ideia da ordenação. E aqui, como que eu vou testar para ver se tem um elemento? Bom, eu digo aonde começa, eu digo aonde termina. Bem, faz sentido, né?
de onde começa até onde termina, eu consigo chegar num ponto, né? Eu consigo olhar do início ao término. Se eu fizer uma subtração de um com o outro, tem que dar mais de um elemento, né? Se eu subtrair o início do término e der 1 ou menor que 1, se der 0, por exemplo, ele está fazendo de uma única posição tudo, né? Se ele der 1, ele está fazendo também de uma única posição. Eu preciso que isso aqui dê 2, o resultado disso seja 2. Então, eu preciso testar se a diferença, né, entre o término menos o início, então a diferença entre eles, é maior que 1. Se for maior que 1, perfeito, funciona. E aí eu vou colocar esse cara aqui todo, vou jogar mais para dentro. Tá aí. O que acontece agora? Aqui eu estou ordenando o lado da esquerda. Então aqui eu estou pegando, se você pegar o array todo, eu estou passando a metade da esquerda. Então aqui eu passo a esquerda. E aqui eu passo a direita. É isso que a gente está fazendo. Então eu peguei o array todo, quebrei ele no meio. Aí eu estou mandando ele ordenar a esquerda e depois estou ordenando a direita. Então fica aqui, ordena a esquerda, ordena a direita. São os dois trechos. Ordenou esses dois trechos, eles estão ordenados? Estão. Você faz a intercalação deles. E aí essa intercalação, nossa intercalação inteligente, vai intercalar colocando tudo no devido local. Então, aí a gente intercala. Então, esse cara em si é quem realmente ordena. A intercalação é o responsável por ordenar. Mas ele só consegue colocar tudo ordenado se ele receber os trechos ordenados. O que o ordena faz é colocar em ordem os trechos. E ele vai colocar em ordem desde que eu tenha mais de um elemento. Bem, vamos pensar aqui. A gente está fazendo o quê? Eu estou passando esse cara todo. Aí ele divide em esquerda e divide em direita. E aí ele passa esse cara daqui. Aí esse cara virou o nosso array de notas agora. E aí quando ele recebe lá no ordena, ele quebra esse cara e divide em esquerda e divide em direita. E intercala. E ele pega, recebe esse cara grandão, divide em esquerda e direita, ele ordena isso, ordena e intercala. E qual que é a condição para ele fazer a tal da ordenação e intercalação? Desde que eu tenha dois elementos, que é exatamente o desenho que a gente fez aqui. Então, esse trecho de código está fazendo o quê? A gente está pegando dois elementos, então a gente vai dividindo o nosso array, a gente pega ele todo, quebra ele no meio, quebramos no meio. Aí, a primeira parte, a gente pega ela, quebra no meio, quebra no meio, quebra no meio. A gente vai quebrando no meio até termos pelo menos o mínimo que a gente pode aceitar, vamos quebrar até ter dois elementos. Quando tiver dois elementos somente, eu não faço mais nada. É o último caso. Eu tenho que ter pelo menos dois elementos. Posso fazer com 3, posso fazer com 4. Mas quando tiver 2, ele para, ele não faz mais nada. Então vamos ver se agora, colocando essa condição daqui, esse if, se isso daqui nos resolve. Lembrando que, nesse caso daqui, esse if, ele vai ser o quê? O nosso caso base. Ou seja, quando ele para. Porque se você olhar bem aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X aqui só para você visualizar o que está acontecendo. Ctrl X. Se eu tiver um elemento, o que, que ele faz? Nada. Ele finaliza o método ordena. Ou seja, ordena para de se chamar. Entendeu? É o caso base. Ele faz enquanto tiver mais de um elemento. Se tiver apenas um, ele para de chamar a ordenação. Ordenação não se chama mais, né? E aí, ó, bonitinho. Se ele tiver mais de um, nos momentos de quebra, ele vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer agora. Compilando, rodando o nosso programa. Olha só que legal, ele ordenou. Mas olha só o tanto de execuções, né? Ficou um monte de execução. Sim, ficou. Por quê? Ele vai pegar dois elementos. Ele vai pegar os primeiros dois. E aí ele vai colocar na ordem. Então ele ordenou os dois elementos. Aí ele vai pegar mais dois elementos e coloca na ordem. Pegou dois elementos, colocou na ordem, mais dois elementos na ordem. Ele sabe que tem dois ordenados mais dois ordenados. O que ele vai fazer? Vai fazer a ordenação desses dois, vai juntar e vai ter um conjuntinho de 4.
Então, ele vai ter um conjunto de 4 elementos ordenados. E aí, ele vai pegar do outro lado. Ele vai pegar 2, vai ordenar, 2 vai ordenar, pegou esses 2 e 2 ordenados, ordenou, ficou um conjunto de 4. Agora eu tenho um conjunto de 8. Ele quebrou no meio esse 8, pegou um trecho ordenado, outro trecho ordenado e ordenou de novo. E aí, ele tem todos ordenados. Foi exatamente o que a gente fez na mão, só que a gente fez agora de tal forma que não importa a quantidade, a gente consegue fazer com quantos elementos a gente quiser. Tanto é que a gente está lidando aqui com tamanho par, né? Então, a gente tem aqui a quantidade par de elementos. Só para a gente ver, né? Então, só para a gente poder ver o que está acontecendo, eu vou colocar aqui mais um. Eu vou colocar aqui mais um. Então, coloquei aqui mais um ser e a gente vai dar uma nota para ele. Vamos colocar aqui a nota dele, vai ser... Não tenho nenhum 8. 8.3. Vou colocar esse cara aqui. Só adicionei mais um elemento. Compilou, executou. Olha aqui o 8.3 organizado. E agora, se você for pensar, quantos elementos que a gente tem mesmo? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não importa a quantidade de elementos. Ele ordena. Essa ordenação que a gente fez por junção, utilizando a técnica de recursão, então isso daqui é a técnica de recursão, né? Ela vem aqui através do dividir e conquistar, né? É a técnica do dividir e conquistar. A gente tem esses dois casos. O caso base, ele é quando esse caso base ocorre quando eu tenho que parar de me chamar. E o caso recursivo é quando eu me chamo novamente. Então, o que a gente fez? A gente montou o caso recursivo primeiro, então a gente fez com que ele se chamasse. A gente fez exatamente o que estava sendo pedido. A gente pediu para ordenar metade e metade. Metade da esquerda, metade da direita. Metade da esquerda, metade da direita. Sempre isso daí. Ele ordena metade da esquerda, ordena metade da direita. Mas até quando, né? O problema é até quando? Até quando eu tenha uma quantidade suficiente. Não tenho quantidade suficiente de elementos, eu não ordeno mais. E o nosso limite é eu tenho que ter pelo menos 2. Então, se eu tiver 1 ou menos, não faço. Ele não ordena. Então, é isso daí a nossa brincadeira. Ela funciona muito bem e a gente pode dormir tranquilo. Essa técnica de ordenação, ela tem um nome específico, né? Ela recebe uma nomenclatura. Ela se chama merge sort. Ela faz a ordenação por junção, né? É muito legal porque a gente estudou concatenação, intercalação, e a gente intercalou tamanhos iguais, tamanhos diferentes, e a gente viu aí que a gente conseguia concatenar e intercalar de qualquer tamanho, e a gente começou a concatenar e intercalar ordenando, né? E aí esse processo de entregar ordenado gerou como resultado, através de uma técnica que a gente implementou para funcionar de qualquer forma, que é através da recursividade, a chamada ele mesmo, a gente fez com que a gente tivesse a capacidade de ordenar fazendo as intercalações, as junções. Então a gente pega um trecho grandão, quebra no meio, 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 vai quebrando essas peças no meio, e quando chega na menor quantidade que a gente pode organizar, a gente organiza. E aí volta para cima. E aí ele executa a segunda parte. Então, se você imaginar a estrutura em árvore, né? A gente começa aqui com a rei grandão, ele divide para um pedaço menor. Ele ordena. Ordenou, ele volta aqui. Vem para cá e faz isso daqui, que é o segundo passo, é a segunda parte. Então, a perninha da esquerda da nossa árvore e a perninha da direita da nossa árvore. Os dois ordenaram, voltaram para cima, eles intercalam. E aí intercalou, está organizado, está arrumadinho. É isso daí. Então a gente tem agora não mais o ordena, eu vou trocar esse nome. O nome dele é merge sort. Então, só para atualizar aqui, merge sort, merge sort. Então a gente tem aqui a chamada ao merge sort.
Esse é o algoritmo de ordenação que a gente está utilizando. Não importa a quantidade de elementos, a gente consegue organizar. Só vou tirar essa linha daqui para que os números fiquem corretos, tá bom? Só para ficar certinho lá. Mas a gente viu que pode colocar a quantidade de elemento que quiser, né? Então, compilando mais uma vez para a gente ver, ele faz um monte de troca, faz. Olha lá, mas ele ordena 2 por 2, 2 e 2. Então, ele pega 2, ordena, pega 2, ordena. E aí, esses dois ordenados aqui, mais esses dois ordenados aqui, ele roda essa ordenação. Aí ele faz esses 4 ficarem ordenados. Aí ele pega mais 2 do outro lado, mais 2 do outro lado e ordena esses 2 trechinhos ordenados. Aí ele pegou isso aqui e ordenou. Esses 4 estão ordenados. Aí agora eu tenho 2 trechos, 4 e 4 ordenados. Ele vai fazer a junção disso aqui de forma a deixar ordenadinho. Então, ele vai fazer nesse trecho aqui todas as trocas ordenando e deixando tudo organizado. E a gente utilizou a técnica da recursão. No final das contas, tudo bonitinho, organizado. Se você quiser ver se é verdade ou não, por exemplo, eu vou colocar aqui, não 9, vou colocar 1. Ele tem que ser o primeiro, né? Então, 1.5. Compila. Opa. 1.5. Compilou. Executou. Olha lá, 1.5 em primeiro lugar. Então, note que ele já começa a fazer a comparação aqui, e aí ele descobre que ele pegou o menor é esse, e eu vou adicionar depois esse aqui. E ele começa a fazer essa ordenação nessa forma. Prontinho, então, a gente tem aqui, só vou deixar 9 novamente, para a gente poder ver, ele indo lá para o final também. Olha lá, ele foi para o final. Então, a gente consegue ver que nosso método de ordenação, o merge sort, ele consegue acontecer numa boa. Na próxima aula, eu vou montar a estrutura em árvore para a gente ver e a gente vai fazer a execução passo a passo disso aqui. É cansativo, é trabalhoso? Com certeza é, porque é um caso recursivo, ele se chama várias vezes, mas é interessante a gente ver como que acontece os valores que vão sendo passados em cada momento que ele se chama. Então, quando a gente chama aqui a nossa ordenação, o nosso ordena, o nosso merge sort, e aí o que acontece quando ele faz isso daqui tudo. Então, vai ser essa aí a brincadeira para a próxima aula. Por enquanto, vamos dar uma respirada, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para ver mais um pouco de códigão.